Eduardo, fala um pouco para a gente sobre a relevância da energia eólica hoje no Brasil. É muito relevante. Hoje, 14% da fonte de energia do Brasil é energia eólica. Então, é uma fonte que tem crescido muito nos últimos anos. O Brasil é um dos melhores lugares do mundo para energia renovável. Eu vou te dar um exemplo. Hoje, 7% de toda a produção de energia renovável do mundo está no Brasil. E a gente só tem 3% da população. Isso mostra o potencial da população mundial. Então, isso mostra o potencial que a gente tem nesse país. Porque aqui a gente tem vento, tem sol e tem água em abundância. Então, o Brasil vai ser um celeiro dessa transformação, dessa transição energética. Por quê? Porque aqui venta mais do que nos outros lugares do mundo. Para você ter uma ideia, a Vestas nós estamos em 90 países. E a gente mede os ventos em 90 países. E eu posso te garantir com segurança que o Brasil tem o melhor vento do mundo. E quais são os principais desafios para a gente avançar mais nesse campo? Olha, a gente tem alguns desafios estruturais, né? Eu acho que para a gente ter uma aceleração grande, nós precisamos ter financiamento a um custo menor, porque o custo de capital ainda é muito caro, né, no Brasil. E a gente tem que olhar a exportação também, porque o que essa indústria está se transformando. Então, a gente está passando de elétrons para molécula. Né? Então, eletricidade para hidrogênio verde, amônia verde. Então, a gente tem que olhar a exportação. Isso é um ponto que vai ser muito importante daqui para frente, porque o Brasil tem uma fonte muito boa de energia, então a gente tem que olhar para fora do Brasil. E essa cadeia, né, para exportar molécula verde, ela precisa ser uma cadeia com impostos reduzidos. Então, se a gente tiver um financiamento a um custo melhor e uma cadeia de impostos que seja menor também, principalmente para exportação, eu acredito que a gente consegue acelerar o uso de energia renovável em geral. E o que a gente poderia exportar? Como que seria a gente exporta hoje e como que é essa oportunidade? Olha, hoje a gente está vivendo uma transição energética que a gente jamais viu, né, na história mundial. Então, o que está acontecendo? Você tem eletricidade, as pessoas precisam de mais, você tem um aumento da eletrificação. Então, por exemplo, a gente tem projetos no Brasil que você tem usinas a carvão e que você pode transformar para energia eólica. E você tem eletrificação direta, que por exemplo, o carro elétrico é um bom exemplo. Você está saindo de combustível fóssil e indo para um combustível que ele é a base da eletricidade. E você tem toda a eletrificação indireta, que são as moléculas verdes. Então, a gente tem visto, por exemplo, empresas de transporte que têm interesse em colocar amônia verde como combustível para fazer transporte de navio. A gente vê as empresas aéreas tentando encontrar um combustível com menos emissão de carbono. Então, a gente vê aí um futuro grande nessa transição que está acontecendo. E eu acho que o Brasil é um celeiro, né, para ajudar nessa transformação. E qual que é o risco da gente não aproveitar essa oportunidade? Olha, assim, só se a gente tiver um problema estrutural, como eu disse, né? A gente tem um custo de financiamento muito alto, se você tem uma carga tributária muito alta, então tudo isso pode impactar, né, para a construção de projetos. Essa é a grande preocupação, mas se a gente tiver a gente tem um arcabouço regulatório bom na questão de energia, mas se a gente tiver um bom financiamento e tiver condições boas para exportar energia, eu não tenho dúvida que o Brasil vai ser parte dessa transição energética no mundo inteiro. E essa exportação ela já acontece hoje? Ainda não. Eu acho que são fases, né? Eu acho que uma primeira fase é uma fase que nós vamos focar no mercado interno e depois sim o mercado externo. Então essa cadeia ela está crescendo
né? A gente está no começo dessa transição energética, vai levar um tempo, mas a gente tem evoluído rapidamente. Você pega o volume de parques eólicos que a gente instalou no Brasil, tem crescido rapidamente, e a gente vê que no futuro vai continuar nesse crescimento bem acelerado. Qual